Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto. Parece história de filme, mas não é. O primeiro destaque de hoje é do colega Lucas Abate. É sobre um jovem que inventa histórias para se aproximar de autoridades. E ele é investigado em pelo menos 10 inquéritos da Polícia Civil, não é mesmo, Lucas Abate? Bom dia. Bom dia, André. E um suposto currículo invejável para uma pessoa tão jovem. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais de 30 livros publicados. Seria invejável se parte disso, André, não fosse uma farsa. Se parte desses livros não fossem, inclusive, plagiados conforme o Ministério Público. Só que esse currículo serviu também para esse jovem do interior do Rio Grande do Sul se aproximar de diversas autoridades, inclusive do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que o recebeu lá no Palácio do Planalto, em Brasília, André. Sabe com qual cargo? De desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco eu volto com todos os detalhes dessa história, trazendo relatos de pessoas que se sentiram, inclusive, enganadas por ele e até mesmo homenagens que ele recebeu, como, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e também na Assembleia Legislativa. Imagens que nós estamos mostrando agora, justamente no momento que ele recebe, né, o reconhecimento da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Em seguida, o Lucas Abate trazendo os detalhes desta história que, olha, parece história de filme, mas é uma história real. Olha só o perigo em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Olha o que vai acontecer neste apartamento. Uma senhora fazendo a limpeza e ela foi flagrada limpando as janelas. Olha aí, pelo lado de fora, isso no 6º andar, sem equipamento de proteção nenhuma. E ela vai mais ali para o lado de fora. Quer dizer, um perigo absoluto. Daqui a pouco a gente vai trazer, olha aí, olha o momento que ela vai para o lado de fora, gente. Vai para o lado de fora. Flagrante que aconteceu em um dos bairros nobres de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Em seguida, a gente traz outros detalhes. Em seguida, o nosso assunto também é sobre a Boate Kiss. Os réus da tragédia que matou 242 pessoas já estão soltos. A liberação aconteceu depois do julgamento que cancelou o júri que aconteceu no mês de dezembro. A nossa reportagem conversou com os réus e daqui a pouco nós vamos mostrar o que eles falaram. E agora, como que vai ficar daqui para frente a situação deles? O que se espera e se aguarda hoje a respeito da decisão do presidente do STF, o ministro Fux? Afinal de contas, ontem à noite ainda, o Ministério Público entrou com o recurso pedindo a prisão, para que os 4 voltem para a cadeia. Daqui a pouco a gente vai atualizar. Em seguida, trazendo, portanto, estas informações sobre a decisão de ontem à tarde, que aconteceu no Tribunal de Justiça aqui do Estado. E olha só, aqui em Porto Alegre, um bandido foi abordado durante um roubo e reagiu contra os brigadianos. A reação foi gravada por câmeras de segurança. E nós também vamos falar do tempo, porque a quinta-feira é de chuva e a temperatura vai cair muito nas próximas horas. Portanto, como vai ficar o tempo? Dia bastante nublado, olha, já choveu bastante aqui em Porto Alegre, imagens ao vivo de Gramado. Chove também na região da Serra Gaúcha, Lago Negro em Gramado, 13 graus é a temperatura lá na Serra, em Porto Alegre 18 graus e o tempo bastante fechado. Depois desse tempo, o que vai acontecer? Meteorologista Estael Cias, que já está aqui no estúdio, o frio chegando, depois do calor, a gente vai ter temperaturas de fato de inverno. Em seguida, portanto, trazemos os detalhes. 11 horas e 43 minutos, nós vamos direto falar sobre a Boate Kiss. Os 4 réus do caso foram soltos na noite de ontem, depois da anulação do julgamento que aconteceu no mês de dezembro do ano passado. Todos lembram, foram 10 dias de julgamento. Vamos até a redação conversar com Glauco Pazza para compreender o que aconteceu, portanto, ontem na decisão que anulou esse julgamento aqui na primeira Câmara, no Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Glauco Pazza, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tão logo foi expedido o alvará de soltura, esses 4 réus deixaram as respectivas prisões. É claro que essa decisão deixou muitas famílias inconformadas. São familiares das vítimas da boate, que inclusive muitos deles vieram a Porto Alegre acompanhar esta sessão.
todos os 4 réus. E lembrando aqui, são 2 sócios da Boate Kiss e também 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira estão agora em liberdade, mas expectativa para as próximas horas de uma decisão do presidente do STF, ministro Luiz Fux, a respeito desta ação feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pedindo que tudo volte a ser como era antes, ou seja, que eles voltem para a cadeia. Nós estivemos acompanhando, André, esta soltura dos presos. Fomos até as penitenciárias em que eles estavam, inclusive temos condições de ouvir aqui um trecho, por exemplo, do Kiko, o Elisandro Spor, que é um dos sócios da Boate Kiss. A gente conseguiu falar com ele logo depois que ele deixou a prisão. Vamos ouvir o que ele disse. Espero agora voltar para casa para ficar com a minha família, cuidar das minhas filhas. Tá ruim de falar. Tô nervoso. Acho que era isso, não tem muito o que falar. Eu só quero voltar para minha família e a gente sabe que não é fácil e o que eu tenho para dizer é que eu nunca quis que isso tivesse acontecido. Foi uma fatalidade e que eu não quis matar ninguém. Muito bem, portanto, aí o Elisandro Spor, quando saiu da penitenciária de Canoas a Pecan, na noite de ontem, acompanhado do advogado Jader Marques, mas também houve outras solturas ainda na noite de ontem, não é mesmo, Isso, Glauco? e mais um sócio da Kiss e dos 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira. Lembrando que os 4 réus, eles tinham sido condenados apenas de 18 a 22 anos e meio de reclusão, de prisão. Agora a gente tem a possibilidade de ouvir o que disse o Luciano Bonilha Leão, que é um dos integrantes da banda. Ele estava preso na penitenciária de São Vicente do Sul, no interior do estado. Vamos ouvir. É só dizer uma coisa assim, ó. Quando fizeram o júri, quiseram fazer uma vingança com nós. E hoje Deus está dando a resposta. Que eu e o Marcelo somos trabalhador e estamos tendo com a sabedoria que com Deus está ajudando nós a sair daqui. Ninguém quis fazer aquilo lá, nós não somos assassinos. Portanto, da cidade de presídio de São Vicente do Sul, que é próximo a Santa Maria, né, Glauco? Isso, exatamente. Cerca de 60 quilômetros, aí a gente acompanha também as imagens. Ontem, depois, né, do anúncio do resultado, da anulação do julgamento, a revolta de familiares que estavam lá acompanhando, Glauco. E a ação imediata do Ministério Público entrando com este recurso junto ao STF, pedindo para que tudo volte a ser como era antes. O Ministério Público alega que houve lisura total, o procedimento foi correto no julgamento realizado em dezembro do ano passado. Bom, só para lembrar então, ontem, nessa sessão aqui em Porto Alegre, foram 10 minutos para que cada defesa fizesse a exposição das suas teses para que fosse então anulado este julgamento. 3 desembargadores participaram e o resultado foi 2-1 pela anulação. A questão que pegou ali, o André, e você que está em casa, é na questão do regimento, da parte mais teórica, do processo em si, da questão formal. Não foi exatamente o mérito que foi analisado. Por exemplo, alguns advogados disseram que o juiz foi parcial. Houve até uma discussão em relação à maquete digital que foi apresentada pelo Ministério Público. Alguns advogados não tiveram como acessar isso através dos seus computadores. Então, tudo isso fez parte dessa ação que acabou com a nulidade desse julgamento lá em dezembro do ano passado, André. 11h48, para quem está chegando, estamos atualizando as informações sobre o resultado desta sessão que aconteceu na tarde de ontem na primeira Câmara do Tribunal de Justiça, em que foram analisados os pedidos de nulidade do julgamento que aconteceu por 2-1. Glauco, o que eu acho que é bem importante a gente deixar, e até de uma maneira didática, para que todos que nos acompanham compreendam, sempre é um assunto muito delicado. Afinal de contas, é a maior tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul. E ontem os desembargadores falaram exaustivamente deste desafio, né, de você conseguir ir para a neutralidade e fazer uma análise técnica, né,
sabendo e compreendendo a tragédia, da dor dessas famílias, amigos, dos sobreviventes que ainda têm marcas dessa tragédia, separar isso da questão técnica. E eu não estou aqui, obviamente, fazendo nenhuma posição. Eu estou apenas aqui tentando, de uma maneira didática, contar para quem está nos acompanhando o que aconteceu ontem. Porque o que é necessário, Glauco, é você sair deste ambiente de comoção que nós até hoje vivemos esse drama, e olhar para a questão técnica. E é esse ponto que foi avaliado ontem, justamente por pelo menos 6 pontos importantes que você já destacou alguns deles, como, por exemplo, quantidade de sorteios. Em geral, é um sorteio. Foram realizados 3 sorteios de jurados, inclusive com a observância pelo Ministério Público através de sistema integrado de informações e a eliminação de algumas pessoas que, por exemplo, visitaram familiares anos atrás que estavam na prisão. Este foi um argumento apresentado pelos 4 advogados de defesa. Segundo quesito, a segunda questão, né, de nulidade, reunião reservada que teve o juiz com os jurados sem a presença do próprio Ministério Público e também da defesa dos réus. Terceiro, plenitude de defesa, no momento da réplica, houve uma questão com um dos réus, do Mauro Hoffman, em que não teria sido dado, teve um termo jurídico da cegueira, que ele teria se calado, isso também foi levado em consideração. A redação deficiente dos quesitos seriam complexos na visão dos advogados de defesa e confirmados, portanto, pelos desembargadores. E também, inclusive, um dos questionamentos que já tinha sido determinada a retirada pelo Tribunal de Justiça e ela foi colocada em questão para os jurados no julgamento. Então, isso também seria essa alegação de nulidade por causa disso. A maquete virtual que você mesmo comentou, mesmo sendo apresentada pelo Ministério Público em prazo legal, era um sistema de difícil acesso para os advogados que não conseguiam acessar, apenas um dos 4 conseguiu acessar esse sistema. E também a contrariedade que a gente observou, isso ficou evidente ontem. Então, esses são os 5 principais pontos de nulidade. E o que ficou evidente também, a contrariedade dos desembargadores à decisão lá na época do presidente do STF, o presidente Fux, determinando a prisão, mesmo os réus tendo em mãos o habeas corpus preventivo. Então, essas questões que foram analisadas com muita técnica para quem acompanhou todo o julgamento, agora sempre, Glauco, acompanhada de muita dor, né, de muita memória nesses quase 10 anos, 9, 10 anos, desta que foi a maior tragédia aqui do Rio Grande do Sul, e a gente sente a dor dos familiares, é muito dolorido reviver tudo isso, e indicando agora, portanto, um novo julgamento que deve acontecer, não sabemos quando, Glauco. Isso se for mantido, logicamente, essa decisão hoje a partir deste recurso que foi impetrado no STF. Agora, você falou aí dos familiares, né? Alguns familiares vieram a Porto Alegre, foi uma dose de emoção muito forte, mais uma vez, 9 anos depois, mais que 9 anos, né? A gente tem condições de ver e ouvir as manifestações dos familiares ali, naquele momento, que ficaram sabendo que o julgamento tinha sido anulado. Vamos ver. Essa cambada de sem vergonha, que não foram o filho deles que morreram, nem os netos, nem sobrinho. Agora, se fosse parente deles que tivesse morrido, eles iam votar a favor dos assassinos. Mas deixa estar. A hora deles vai chegar, de todos vocês que estão votando a favor dessa gentalha, tá? Não, eu vou falar a verdade. Chega, eu vou falar a verdade. Tá, não adianta, tem que ser aqui, não é lá fora. Tem que falar para eles ouvirem, tá? Esses assassinos mataram nossos filhos pela corrupção, pela ganância, e vocês estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa vocês estão fazendo, tá? Pode me prender se quiser me processar. Pode fazer se quiser me processar. Cambada de sem vergonha, tá? Mas o que de vocês está guardado, Deus vai dar o troco para vocês. Não vou ser eu que vou fazer. Portanto, tem indignação de familiares, alguns deles precisaram ser atendidos, socorridos, devido à comoção no encerramento da sessão
Ontem foi no final da tarde, início da noite, aqui no Tribunal de Justiça. Bom, a expectativa agora, Glauco, é com o resultado deste recurso que o Ministério Público já protocolou na noite de ontem, por volta de 8 horas da noite, ao STF, aguardando, portanto, a decisão, porque também não sabemos o que pode acontecer a partir da decisão do presidente Fux. Se determina, por hora, a volta dos 4 réus para a prisão, ou de parte deles, ou confirma a decisão do Tribunal de Justiça e as coisas seguem como estão, marcado um novo julgamento, ou se anula a própria sessão de ontem no Tribunal de Justiça, decisão que deve sair ainda no dia de hoje. Glauco, só para a gente encerrar, mais alguma informação? O Ministério Público confia de que essa decisão vai ser revertida até pela jurisprudência, uma linguagem mais comum, por outras decisões envolvendo casos parecidos, com alguma semelhança, em que os réus acabaram voltando para a cadeia. A gente vai ter que esperar isso aí, então. Seguiremos aguardando e sempre, como sempre, lamentando mais uma vez, né, a dor dessas famílias todas que reviveram mais um dia, né, mais um dia dessa terrível tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Sempre a nossa solidariedade a familiares e amigos. 11h55, foi preso agora de manhã um homem de 29 anos suspeito de pedofilia. O colega Lucas Abate tem as informações, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, ele achou que ia escapar da polícia, se mudando de Canoas para Novo Hamburgo, mas não adiantou. Hoje pela manhã, a polícia foi até a casa dele e prendeu esse homem de 29 anos suspeito de pedofilia. André, com ele diversos materiais foram apreendidos, computadores, HDs, todos materiais que serão analisados a partir de agora para ver a extensão desse material, quanto de material de pornografia infantil ele armazenava e o que ele fazia com isso, se ele vendia, se ele utilizava em redes sociais, enfim, tudo isso será analisado a partir de agora. O que chama atenção, André, e alguns detalhes até que o Glauco Paza nos trouxe em conversa com o delegado, é de que ele é o segundo com maior quantidade de material já pego pela Delegacia de Proteção à Criança lá de Canoas. E o delegado Pablo Rocha, que coordenou essa ação, nos dá mais detalhes, vamos ouvir. Grau de escolaridade alta, uma pessoa de um bom padrão, uma casa de muito bom padrão, tudo muito organizado dentro da casa, uma pessoa casada que tem a sua família, a sua filha, pessoa com a vida estruturada, mas que, né, ele tinha uma vida em paralelo, onde ele consumia esse material de pornografia, que ele nos revelou que aprendeu junto com um amigo dele. Não, e veja os detalhes, hein, Lucas? Uma pessoa que não levantava nenhuma suspeita. Como disse o delegado Pablo, ele tinha uma vida paralela, Lucas. O que é típico nesses casos, André, em outras situações que a gente acompanhou, normalmente é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Esse caso ele era casado, tinha 2 filhos, que aparentemente ninguém dentro de casa desconfiava. Ele foi preso, inclusive, na frente da esposa e dos 2 filhos, e todos eles manifestaram surpresa com a prisão. Ou seja, uma pessoa que não levantava suspeita nem entre os mais próximos. E algo que é muito comum, tanto nesses casos de pedofilia, de pornografia infantil e também de abuso sexual, André. Os delegados policiais sempre falam que o pedófilo, que o abusador não tem cara, não tem rosto, não tem perfil, não tem profissão. E esse era mais um técnico de informática que aparentemente tinha uma profissão normal, tinha uma vida normal, mas levava lá na internet essa vida paralela, consumindo e armazenando e também compartilhando esses conteúdos de pornografia infantil. Eu lembrei de um outro caso em Canoas, num condomínio, né, em que foi preso, me parece que ele segue preso, né? Eu não me lembro a profissão dele. Era um advogado, exatamente. O processo continua em andamento, ele segue preso, mas também um advogado com filhos, né? Com filhos, 2 filhos, me parece, um filho só. Um filho, também a mesma característica, né, Lucas? Isso, André, uma pessoa que não levantava suspeita, foi até uma criança, eu acho que relatou, não lembro exatamente como é que foi na época, mas uma criança que acabou relatando para os pais que isso. Num primeiro momento, e até eu lembro que quando a criança relatou o abuso, André,
O pai desconfiou da mãe e a mãe desconfiou do pai. Chegou a causar um conflito interno dentro da família e até eles descobrirem que era o inimigo morava ao lado, praticamente, dá para dizer isso. Era o vizinho da casa ao lado que estava abusando não só dessa, como também de outras crianças do condomínio. Ele foi preso, não sei se permanece preso, porque a gente sabe que a justiça tem muitos andamentos, muitos processos, mas na época ele foi preso lá pela delegacia, também pelo delegado Pablo Rocha, que chegou a dizer na época, André, que era um dos casos mais graves, mais preocupantes que ele já tinha atendido na carreira dele como policial civil. E tantos outros casos, André, que a gente acompanha quase que diariamente. Eu lembro uma vez que eu acompanhei de um geólogo aposentado também, morava numa casa, não tinha nada que desabonasse ele na conduta da vida, já aposentado, trabalhou anos como geólogo e já um pouco mais velho foi descoberto que ele fazia também parte dessas redes de pornografia infantil. Muito bem, portanto, o homem com 2 filhos que foi preso por pedofilia, nenhuma suspeita, né? E a maior parte desses casos é exatamente esse é o perfil, né, que diz e nos conta o Lucas. São pessoas que estão muito próximas, como esse outro caso aí de Canoas, em que era um vizinho, né, que a criança então de 9 anos relatou em casa o que vinha acontecendo e aí agora ele está preso, segue a investigação. E este outro caso de um técnico de informática que tinha conhecimento, portanto, de informática para armazenamento de conteúdos, agora preso, portanto, por pedofilia. Até daqui a pouco, Lucas Abate, 12:01. Olha, depois de tudo que se fala com relação à necessidade de cuidado, do perigo, né, de pessoas que trabalham em prédios, né, tanto que se orienta, ainda a gente flagra imagens como esta que nós vamos mostrar. De um flagrante que foi feito em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, Glauco Passa. Foi ontem pela manhã. Esta senhora aí estava limpando os vidros deste apartamento, num prédio que fica no centro da cidade, tá? Ela foi flagrada pelas imagens de uma pessoa que estava por ali e chamou a atenção realmente. Olha a ginástica que ela faz para se debruçar, para poder limpar o vidro, arriscando a própria vida em determinado momento. Olha aí, André. Olha o que ela fez, André. Sabe que andar era isso? 6º andar, conforme registro junto à Brigada Militar. Aliás, foi registrada a ocorrência. E ela não se segura em nada, ela tem ali, ó. Só de olhar, Glauco, chega a dar um frio assim nas pernas. Nossa, eu não sei assustador, tio. Eu não sei se é eu que tenho medo de altura, mas é uma imprudência, na minha opinião, que não pode ser levada adiante. Olha ali, ó, André, isso aí não pode acontecer. E qualquer deslize, sabe o que significa? É morte. 6º andar. Imagina. E lidando com água, com sabão, fazendo limpeza ali do vidro, da janela. E eu vou dizer uma coisa, Glauco, às vezes até o proprietário, né, nem sabe disso, né? A gente não pode dizer que o proprietário permite, não se sabe se ele tinha conhecimento ou não, mas o fato é esse. Aí a imagem chamando a atenção de todos, um perigo absurdo dessa profissional que se caísse dali seria uma tragédia. E vai para o lado de fora, né? Se não bastasse ainda limpando ali com a mão, com o braço, foi para o lado de fora daquele cercado. Quer dizer, um risco absurdo, Glauco. Absurdo. Sabe quanto é que custa um rodinho para limpar a janela? 20 pila. 20 pila. Quanto é que custa uma vida? Não tem preço. Isso se encontra em todo lugar. Nas sinaleiras hoje a gente vê muitas pessoas vendendo, né? O rodo, um cabo comprido exatamente para isso, para que as pessoas se protejam. E aí esse flagrante não foi registrado o boletim de ocorrência, mas por favor, né? Por favor, que não... essa profissional precisa ser orientada e espero que assim tenha sido feito. Foi Dudu News que nos passou essa imagem aí e certamente o Dudu, que muita gente acompanha em Novo Hamburgo, vai ter uma repercussão e algo deve ser feito nesse sentido. Tá aí o fato registrado com câmeras que as pessoas viam e começavam a gravar apavoradas, assustadas com esta imagem ontem de manhã em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, Glauco Passa. Bom, 12:04 agora, nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o quê? Sobre preços. Porque até o nosso cafezinho de cada dia, ele também está mais caro.
Guilherme Roquette, onde tu estás nesse momento, Gui? Numa cafeteria, e eu sei que o Gui é apaixonado por um cafezinho. É ou não é verdade, Gui? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. De fato, sou mesmo apaixonado por um cafezinho. E olha, vou te dizer que conheço poucas pessoas que não são, tá? Inclusive, esse que a gente tem aqui na Cafeteria Mateus, ele é muito interessante porque é daquele tradicional, tá? É o cafezinho na xícara de porcelana, aquecida. Mas eu vou conversar com a Conceição, que está aqui com a gente, que é a proprietária aqui do estabelecimento. Por quê? Já aumentou, era R$13,50 aqui, depois passou para 4 e agora R$4,30. Conceição, o que está acontecendo? O café está chegando mais caro para vocês aqui? Sim, infelizmente está chegando cada vez mais caro. Só esse ano a gente teve em torno de 30% de aumento, fora os aumentos do ano passado, que final de 2020 até final de 2021, quase 70%. Só que vários dos fornecedores não repassaram, mas esse ano não deu para segurar, tanto eles, e aí para nós também se tornou inviável trabalhar sem margem de lucro, né? Enquanto a gente conversa aqui com a Conceição, vou pedir, a gente pode experimentar um? Claro, com certeza. Então tá, o pessoal vai preparar lá. E enquanto isso, André, a gente mostra aqui pra vocês, ó, porque esse aqui, tá? Aqui tá o pacote do café, ele é um café torrado, moído, tá saindo ali, ó, o Marcos Ozanam vai mostrar pra vocês agora. Olha o cheirinho. Tá sendo moído agora, olha o cheirinho, perfume aqui, uma pena que vocês não conseguem sentir o perfume aqui, que eu consigo sentir aqui do lado, gente. Mas o que que acontece? É como a Conceição tava nos dizendo aqui, a margem, ela vai ficando um pouco mais apertada, porque o preço do produto subiu muito. E a gente estava conversando aqui antes que só no ano passado o preço do café subiu 70%. E agora, nesse tempo que a gente tem agora aqui de 6 meses, metade do ano aqui de 2022, o café também aumentou. Então, é muito difícil, por exemplo, de todos os estabelecimentos trabalharem com essa margem. Há alguma alternativa, Conceição? O que tu pode nos dizer assim? O pessoal está diminuindo o consumo de café? Como é que está o teu cliente? Sim, o que eu notei, o que a gente nota aqui, é que o cliente que vinha manhã, depois do almoço e à tardinha tomar o café, tá reduzindo para 2 vezes, uma vez, né? Porque realmente tá difícil de suportar, né? O bolso tá pesando. Mas a quantidade de clientes ainda é a mesma, né? O pessoal não deixa de vir tomar pelo menos um cafezinho. Não, o nosso cliente é bem fiel, né? Eles sabem da qualidade do café e eles gostam desse café. Café passado na hora, forte, né? Então, eles vêm. Com licença, então, tá? Aproveita. Ó, André, para vocês sentirem aqui, ó, cheirinho, perfuminho, fragrância é excelente. Nada como um café moído na hora. É verdade. O café, ele aproxima, né? Agora é interessante E eu que isso. gosto sem açúcar... Não, eu queria dizer para vocês, ó, eu que gosto sem açúcar, né, gosto do café amargo, então, mas quem tá em casa e quem vai sair, quem gosta de tomar o café, ou mesmo que tome com açúcar, vai sentir ele um pouquinho mais amargo mesmo, porque tá ficando um pouco mais caro, e isso é um reflexo todo dessa situação que a gente tem. Exportação, questões de transporte, questões, né, de próprio, né, o armazenamento do grão hoje, para ele poder chegar aqui, tudo isso influencia. E tem um outro detalhe, André, o café esse aqui, ó, que a gente está experimentando, ele é um café selecionado aqui. A gente tem aqui, ó, no rótulo, selo de pureza da ABIC, que mostra que realmente esse aqui é um café selecionado. Aqui, ó, tá aqui atrás, ó, expresso italiano, né? Um padrão que a gente tem aqui de café que é, né, um café de excelência, um café de alta qualidade. E é o café que acaba sendo servido aqui na padaria Mateus, que a gente pode experimentar. Então, André, o que a gente tem, né? A gente vai continuar aqui no centro, vamos visitar outros estabelecimentos para poder saber como é que está se comportando e, óbvio, vou tomar o meu cafezinho aqui com a Conceição. Eu estava aqui com a meteorologista Estael Cias, fazendo sinal para ela, até para saber da chuva na região que se planta café no Brasil, Minas Gerais, eu acredito, né, a região centro-oeste, porque tem toda essa questão climática, tem a questão de transporte, o nosso melhor café vai para exportação, vendido para diversas partes do mundo. Então, são todas essas questões que elevam o preço do café. O preço, mas a qualidade e o sabor são incontestáveis do nosso café. Enquanto que o Gui toma um cafezinho, a gente vai conversar justamente com a meteorologista Estael Cias.
O Gui está se divertindo no cafezinho, né, Estael? Aí em seguida a gente volta a conversar com o Gui, porque olha o aumento, 70% de aumento no preço do café em menos de um ano, Estael. Sim, e aquelas regiões produtoras de café no sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, aquela região teve 2 geadas fortes ali, foi no ano passado, naquela grande massa de ar, grande onda de frio de julho, e nesse ano em maio teve foi um frio atípico que chegou ao sudeste do Brasil, também levou geada para a região produtora de café. Então, certamente tudo isso está nesse pacote aí que encareceu realmente o nosso café de todo dia. Por falar em pacote, esse nosso pacote de calor, de chuva nesse momento, chove em diversas imagens ao vivo aqui de Porto Alegre, céu carregado, né? Temos bastante chuva hoje. Ontem foi mais para o sul, não é, Estael? Foi. A gente teve um fenômeno bem interessante, porque ontem foi quarta. Na terça, a chuva chegou à região metropolitana. Ontem, o ar quente empurrou essa chuva para o sul, a gente chama de frente quente, e hoje a chuva se espalhou com ar gelado, frente fria. E como se esperava, André, os acumulados de precipitação realmente foram muito altos. Região de Santana do Livramento, São Gabriel, Rosário do Sul, Canguçu, Pelotas, com volumes entre 80 e 90 milímetros, André, que é quase a média histórica de todo o mês de agosto. Então, realmente foram volumes muito altos que foram registrados na metade sul e oeste do estado. Acredito que a gente ainda vejo aqui, muitas nuvens em grande parte do território gaúcho, tem muita nebulosidade chegando ainda do Uruguai, do nordeste da Argentina, então esse quadro de instabilidade segue ao longo de toda a quinta-feira, mas a maior quantidade de chuva, o pior da chuva, de uma forma geral, já passou, mas muita atenção à Zona Sul, a Campanha, Bagé também teve 84 milímetros de ontem para hoje, Santana do Livramento 96 milímetros, Canguçu 89 e a média histórica, o que seria normal? Entre 120 e 130 milímetros. Então, muito perto do que seria normal para o mês todo de agosto em poucas horas. Essa instabilidade, então, vai seguir. Nós temos essas nuvens todas predominando. Ainda poderemos ter alguma chuva fraca, moderada, mas como já choveu muito nesses municípios da Zona Sul, da Campanha do Oeste, qualquer chuva nas próximas horas pode representar alguma situação de risco, principalmente nas estradas, aquelas estradas secundárias que não são asfaltadas, fica bem difícil transitar com toda essa chuva persistente, arroios estão mais altos também nessas áreas da metade sul. Aqui na Grande Porto Alegre, tivemos chuva forte entre ontem à noite e a madrugada desta quinta-feira, mas os acumulados ficaram na faixa de 15 a 20 milímetros, o volume até não foi tão alto, foi mais concentrado realmente nessas áreas do sul e do oeste, André. Muito bem, portanto, hoje, Jaguarão, isso? Fechado o tempo de Jaguarão, onde choveu bastante já, né? Choveu bastante lá também, a região da Zona Sul teve volumes muito altos, Jaguarão teve em média 30, 40 milímetros, choveu um pouquinho menos do que Canguçu, Pelotas, mas também choveu bem naquela região de Jaguarão, Erval, Santa Vitória do Palmar. E vai seguir esse quadro desse tempo fechado por lá. E aí, tá chovendo aí? Aqui tá chovendo, Glauco. Hein, Glauco? Aqui agora não tá chovendo. Hein? Tá lusco-fusco. Tá lusco-fusco, tá mais ou menos, Mas no interior, quem puder mandar imagem pra gente, 980275113, pode fazer uma imagem de vídeo, né? Ou mesmo um retrato, né? Manda uma foto pra gente para mostrar o tempo aí na sua cidade. Agora, no centro de Gramado, Avenida Borges de Medeiros, a temperatura de 13 graus, né, que nós dissemos há pouco, 13 graus em Gramado, tempo fechado lá na Serra, Estael. Ontem a gente chegou a ter quase 30 graus em Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, Frederico Westphalen. Hoje não tem todo esse calor não, porque realmente o tempo está fechado em todas as regiões e a gente já começa a ter essa mudança da temperatura em razão da chuva. Olha a imagem. Raio registrado ontem à noite pelo Fabiano Ribeiro lá em Santana do Livramento, a instabilidade chegou forte ali do meio para o final da noite de ontem e por isso os acumulados foram tão altos. A gente teve quase 100 milímetros lá em Santana do Livramento, chuva que foi acompanhada de raios na noite de ontem. 100 milímetros, isso dá para dizer que é... Praticamente a média histórica, porque lá em Santana do Livramento, em comparação a outras áreas do Rio Grande do Sul, chove menos em agosto. Então, praticamente a chuva é de um mês em 24 horas. Agora, Estael, só para a gente encerrar e depois a Estael volta para falar do futuro, né? Esse calor que a gente teve nos últimos dias, mesmo ontem, né? Na semana passada teve calor, agora, isso é normal para julho, Estael? Para o inverno? Não, não é normal. E o que aconteceu, né? Aquela área do Polo Sul, da Antártica, que concentra todo o frio que chega aqui, estava com vento muito forte, um cinturão de vento que não deixava as massas de ar polar sair daquela região para chegar no Rio Grande do Sul.
Só que isso mudou nos últimos dias e essa área de vento mais forte vai enfraquecer e por isso massas de ar polar vão chegar com uma facilidade, como já vai acontecer nos próximos dias, que eu vou contar para vocês daqui a pouco como é que vai ser a temperatura, se esse tempo seco que está por vir vai durar bastante. Olha, tem informação importante para quem quer lavar roupa, André, planejar seu final de semana. E aí, Glauco? Stael vai falar sobre o futuro, vidente, Stael. Tô curioso agora, Stael. O futuro próximo, né? Em seguida, a bola de cristal. Vai ler a mão. Ó, daqui a pouco, olha só, essa é a imagem ao vivo, é isso? Imagem ao vivo aqui do Alto do Morro Santa Teresa. Muito escuro o céu. Muito escuro. Vem mais chuva aqui para Porto Alegre? Vem mais chuva. Então dá bem. Daqui a pouco o Stael Cias volta falando sobre o tempo aí nos próximos dias, como que vai ficar hoje, quinta-feira. Será que vai ter sol fim de semana, Glauco? Duvido, dó. Hein? Vamos ver. Então tá bem. 980275113. Manda uma foto pra gente aí da sua cidade, da sua região. Meio-dia 14 minutos, um depósito de armas e drogas foi localizado pela polícia aqui em Porto Alegre. E uma das pistolas encontradas na casa do criminoso pertence à Polícia Militar, sabe de onde? Lá de São Paulo. O criminoso preso em flagrante estaria vinculado a uma facção criminosa da Zona Leste de Porto Alegre, que usava as armas para matar desafetos na região metropolitana. O bandido entrava e saía de casa com mochilas e sacolas pretas, o que chamou a atenção da polícia. Entre as armas apreendidas, uma espingarda, um revólver calibre 38, 3 pistolas, munições de fuzil, carregadores, rádios comunicadores, lanternas, material tático, meio quilo de cocaína, vários cadernos com a movimentação financeira do tráfico, além de um carro utilizado no tráfico de drogas. Como você disse, André, uma das pistolas pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo, podendo estar vinculada a algum crime patrimonial antecedente. Estima-se que o prejuízo seja de mais de R$300 mil ao grupo criminoso. Em Triunfo, também foram apreendidas 13 armas de fogo de diversos calibres, munições, rádios comunicadores, algemas e coldres. Após denúncias da comunidade, a polícia passou a monitorar a movimentação de um ponto de tráfico de drogas, frequentado por indivíduos que recentemente teriam ameaçado policiais militares em Triunfo. Na hora da abordagem, foi localizado na cintura de um dos criminosos uma pistola municiada e pronta para uso, com 2 carregadores totalizando 45 munições. Com outro bandido também foi localizada uma pistola pronta para uso. Um dos indivíduos seria o gerente do ponto de tráfico de drogas, segundo essas denúncias. E atenção, porque foram liberadas imagens do momento em que a Brigada Militar evita um assalto aqui em Porto Alegre, não é mesmo, Glauco? Pois é, a imagem, ela é impressionante, como você falou, foi liberada pela Brigada Militar, né? Isso aconteceu na Vila Jardim, aqui na capital. De acordo com a BM, um dos bandidos sentou no banco do caroneiro, tá? Para justamente fazer o motorista refém. A ação aconteceu na General Barreto Viana, quase com a Protásio Alves. Um local que tem grande circulação, a gente está vendo ali, inclusive na imagem. De acordo ainda com a brigada, a viatura fechou a passagem deste veículo ao saber que seria um assalto. O policial se aproximou e atirou, porque o bandido reagiu. Esses mesmos bandidos tentaram assaltar um supermercado antes e os moradores chamaram a polícia e um bandido foi pego e o outro morreu no local pela reação. André, a imagem realmente é impressionante, né? Esse homem aí acabou reagindo à abordagem da Brigada Militar, ou seja, destemido, mas os policiais também reagiram e um policial acabou matando esse homem aí. Não, e a circulação de pessoas, né, Glauco? Faltava ali 10 para o meio-dia. Deixa eu só ver, veio uma pessoa de preto, que é o assaltante, tá? Ele aparece na frente do carro. E aí, mas a brigada já estava, já tinha um aviso. Já tinha algum aviso. Isso, porque 2 soldados a pé e a viatura junto. Olha ali, ó. Os 2 chegam, os 2 soldados e já abordam, portanto, os criminosos, né? Manda o motorista parar. Isso vê 10 para o meio-dia, Glauco. Num local que, como eu disse, ali é de grande circulação, eles parecem que não estão preocupados com isso, né? Agora, o protocolo da Brigada Militar. Foram recebidos a tiro,
os policiais reagiram e acabaram, então, fazendo essa vítima fatal, André. Não, e eu vejo ali um motoboy passando, vendo toda a situação, passando ali por meio, poderia ter levado, inclusive, um tiro, né? Assim como aconteceu, foi na segunda-feira, né, que 2 pessoas foram mortas a tiros aqui no Rubem Berta, em Porto Alegre. Também em meio às pessoas, né, Gal? Isso, execução, né? Uma execução que aconteceu e agora, nessas imagens que foram liberadas também, quer dizer, as pessoas circulando, passando por ali, é um perigo constante, tá certo? A polícia fazendo o trabalho dela, né? Cuidando pela segurança. Eles provavelmente já tinham sido avisados, porque estavam na cola desse grupo que estava circulando a região. Qual é a região, Glauco? É próximo a Protásio Alves, ali na General Barreto Viana. Para quem não sabe, é perto de escolas, tem uma escola bem importante ali, uma escola privada, muitos estabelecimentos comerciais. E lembrando aí, um criminoso então foi morto, mas havia já a comunicação de que pelo menos 2 teriam tentado assaltar um supermercado antes. O outro criminoso, ninguém sabe onde foi parar. Não é esse que tinha a tornozeleira, Glauco? Me parece que tinha, não? Ou eu estou enganado? Porque é tanto caso, gente, é tanto caso. É muita coisa, né? É que eu acho que, quando eu li que ele teria tornozeleira eletrônica, não tenho certeza. Mas nesse confronto, e era um assaltante só, Glauco. Este que estava aí nesse local. O outro, que inclusive teria também tentado assaltar o supermercado, a polícia não sabe que fim levou, fugiu. Certo, foi um pouco antes, e aí a polícia já estava em cima, fazendo o acompanhamento, quando conseguiu abordar este criminoso. Muito bem, 12h20 agora, um ferro velho, né? Que tinha muita movimentação aqui em Viamão, aqui na região metropolitana, pois a Polícia Civil descobriu que nesse local, usuários de drogas iam vender material que eles furtavam na cidade. 5 pessoas foram presas numa operação que aconteceu hoje e o Lucas tem as informações, né, Lucas? Sabe quando falta luz, André, que eles levam o fio, que a sinaleira fica fora de operação, que os parques ficam sem iluminação? Sim. Onde é que vai parar esse cobre todo? Normalmente em ferro velho. A gente acompanhou várias operações aí que eles levam esse cobre, que está bastante valorizado, em ferro velho, pegam dinheiro e compram drogas. Só que esse caso lá de Viamão, André, eles decidiram tirar esse intermediário. Eles trocavam diretamente o cobre pela droga. Ou seja, o usuário de droga chegava lá com esse material furtado, com esse cobre, e já trocava por droga, principalmente por crack. Então a Polícia Civil, sabendo dessa situação, foi até o local e prendeu 5 pessoas em flagrante. E mais do que isso, André, apreenderam 125 quilos de cobre que estavam de forma irregular lá. Então essas pessoas vão responder por diversos crimes, como estelionato, tráfico de drogas e associação criminosa. Outro detalhe que foi descoberto pelos policiais no local, André, é que a energia elétrica que abastecia esse ferro velho também era fruto de uma ação criminosa. Eles estavam desviando essa energia elétrica, fazendo o famoso gato de luz, André. Olha, e por incrível que pareça, esse roubo de fios elétricos, olha, não para, Lucas. Agora, há pouquinhos dias, não durou 7 dias aquela iluminação cênica no Monumento do Tambor. É aqui bem no centro histórico, na Praça Brigadeiro Sampaio. Eles conseguiram quebrar a estrutura que foi feita em concreto, quebraram o ferro que tinha de proteção, arrebentaram o cadeado. Me parece que das 5, 3 lâmpadas coloridas foram levadas para serem vendidas. Quer dizer, não durou uma semana a iluminação em uma praça aqui em Porto Alegre, Lucas. E o que acontece, André? O preço do cobre está muito valorizado no mercado internacional. Por exemplo, 1 tonelada de cobre, que custava aí 4, 5 mil dólares no ano passado, está passando dos 10 mil dólares. Nossa. E claro, esses usuários de drogas, principalmente que retiram essa fiação, acabam levando para esses ferros velhos, furtando, recebem um valor insignificante que eles trocam por drogas, e quem acaba lucrando é justamente o dono do ferro velho. Recentemente a gente fez uma reportagem aqui mesmo na SBT falando sobre isso, e um detalhe que me chamou a atenção, que eu ouvi de muitas das autoridades e até representantes do setor, André. Quem furta ganha muito pouco, mas quem tem que repor
gastam dinheiro gigantesco. Não, e tem lugares em Porto Alegre que há um depósito temporário de obras que, se deixar na rua, vão ser levadas. Coloca a imagem anterior, aquela imagem anterior ali dos fios que eu quero mostrar, ó. Não, é outra, tem outra. Tem outra que aparece os fios e aí a gente consegue observar que é o que eles fazem. Porque eles vão juntando, o tamanho de fio não importa, quanto mais, melhor, né? E aí eles vão juntando. Em seguida vai aparecer a imagem que a gente consegue observar os fios, que aí eles queimam para derreter o plástico de proteção e revender, repassar o cobre. Em seguida vai aparecer na imagem, porque a gente olha o todo e não consegue... Aí, ó, agora sim. Olha aí, ó, a quantidade de fios, ó, pequenos. Olha esse verde, é um rolinho pequeno, bem à esquerda, um rolinho pequeno. Tem um outro rolinho menor aqui à direita, vermelho. Mas a quantidade de fios que estão em sacolas, que é muita coisa, Lucas. E essa queima de fios, eles fazem muitas vezes em local público. Por exemplo, quem passa pela Avenida Ipiranga, ali pela região do Planetário, por exemplo... Olha, eu acho que 1, 2, 3 vezes por semana vai ver fumaça preta saindo ali do meio do arroio. Eles queimam fio ali mesmo. E o que acontece muitas vezes, e esses dias eu até presenciei, André, a Guarda Municipal viu essa fumaça preta, foi até o local, provavelmente conduziu essa pessoa, mas o furto, ele não dá cadeia. Eles entram na delegacia e muitas vezes saem antes dos próprios policiais ou dos próprios guardas. Então aqui em Porto Alegre, principalmente, o que tem sido feito? O foco tem sido direto no Ferro Velho, no local da receptação, que eles conseguem interditar, muitas vezes conduzir, manter essa pessoa presa por mais um tempo. Então o foco sai de quem furta e vai para quem acaba recebendo. Mas realmente é um crime que tem sido bem complicado de ser combatido e tem gerado muito prejuízo. 125 quilos de fios de origem foram apreendidos no Ferro Velho. Vejam só, 125 quilos. Obrigado, Lucas. Olha, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo. Em seguida, nós vamos falar sobre a história de um falsário gaúcho. Olha, ele inventa que tem até livros publicados, pelo menos 30, e já participou de eventos com diversas autoridades. Em seguida, a gente vai contar essa história, um rápido intervalo. Fica aí que a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Presta atenção nesta história, neste caso, que é uma daquelas histórias enredo de filme. Um jovem gaúcho, 31 anos, ele recebeu homenagens, escreveu livros, artigos e estudou até fora do Brasil. Com um currículo exemplar, teve encontros com autoridades, inclusive com o vice-presidente Mourão. Mas a polícia investiga se tudo não passa de uma farsa. Ele não tem livro escrito, não tem cursos nem títulos. Na reportagem do Lucas Abate a gente explica. Um currículo admirável, uma carreira exemplar, pesquisador, historiador, palestrante e conferencista, com cursos até fora do país, o que rendeu homenagens e até encontros. Na agenda do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, uma audiência com João Riel Manuel Hubner Nunes Vieira de Oliveira Brito. O nome extenso é verdadeiro, mas o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não passa de uma farsa. Mesmo assim, ele acessou o Palácio do Planalto, em Brasília, em 18 de setembro de 2019, ao lado de Cássio Nunes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Em Porto Alegre, o gaúcho da cidade de Tunas chegou a ser reconhecido na Câmara de Vereadores com diploma de honra ao mérito e até discursou. Eu agradeço pela presença de todos vocês que aqui estão comemorando conosco essa data tão significativa para a comunidade luso-brasileira. A academia visa fomentar a cultura sob os mais variados aspectos, estreitando os laços culturais entre Brasil, Rio Grande do Sul e Portugal. Ele ainda recebeu a homenagem pela atuação como presidente da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, instituição criada por ele mesmo. A sede é neste endereço no bairro Azenha, em Porto Alegre, junto ao Instituto Cultural Português, com 40 anos de história. João cobrou escritores para se associarem à instituição. Esta autora, que não quer se identificar, se sentiu enganada. Não é possível uma pessoa completar
mestrado, doutorado e pós-doutorado em 3 anos. Isso aí não existe. Mas é gritante a questão de que tudo é cobrado. Ele cobrava R$250 para todo mundo para ingressar. Ele começou a apresentar outras coisas e tudo era baixo dinheiro. Na Assembleia Legislativa, João Riel foi homenageado com uma medalha. Ele diz ter mais de 30 livros publicados. Mas, segundo o Ministério Público, as obras foram plagiadas de outros autores. Isso quer dizer que ele copiou trechos sem autorização. Ele faz um apanhado de trechos de obras de autores diversos, que inclusive estão disponíveis na internet, né? Tivemos o cuidado também de verificar que essas obras originais são anteriores às publicações dele. Em 2019, se apresentando como advogado, João Riel participou de um jogo de perguntas e respostas em rede nacional para tentar o prêmio de R$1 milhão. Com o dinheiro, ele disse que pretendia investir em bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. No entanto, errou as perguntas e saiu com apenas R$15 mil. E ele utilizava o número de OAB que seria dele na época que ele era estagiário, ele não era mais, né? Só que o número da OAB de estagiário tem a letra E para identificar o estagiário. E ele, no momento de peticionar, ele suprimia a letra E. Então, quando ele suprimia a letra E, ficava o número de uma OAB que correspondia à de uma juíza na época em que ela era advogada, que nem era mais. Então, até aquela OAB que ele utilizava como sendo dele, não pertencia a ele. Na Polícia Civil, são mais de 10 inquéritos por fraude e plágio em andamento. Nós identificamos as vítimas que tinham as obras que foram plagiadas. A gente obteve, então, o depoimento dessas pessoas dizendo que desconheciam o uso indevido de suas obras e também desconheciam o próprio investigado. O caso veio à tona há pouco tempo, após um advogado denunciar o caso em uma rede social. Eu vi que o João Riel ele se promovia através dessas livrarias, divulgando livros dele, mas eu resolvi fazer um alerta para as pessoas próximas de mim, para as pessoas que eu conhecia, porque eu pensei que aquilo talvez fosse algo momentâneo, né? Bom, e pelo que o Lucas contou, Glauco, a gente tem a influência, né? Ele usava desse tipo, porque ele, pelo que a gente sabe, ele não é formado. Ele usava esse título de advogado, o número, inclusive, da OAB, que era um número quando era estagiário, mas ele só ficou, pelo que eu entendi, no estágio. Ele não se formou e usava, portanto, textos de outros escritores, né, como plágio, dizendo que era texto dele. Então, são 10 investigações que estão sendo feitas, porque qual que era, Lucas, o objetivo dele? Era tráfico de influência, se aproximava das pessoas para ter acesso a que especificamente, hein, Lucas? André, ele até se formou, na verdade, ele se formou na Universidade de Passo Fundo, bacharel em Direito, mas não fez a OAB. Passou no exame da ordem, ou seja, ele não é advogado e essa carteira que ele tinha como estagiário, ela acabou sendo suspensa quando ele terminou a graduação. Certo. André, o objetivo claro dele, específico, ainda não ficou muito claro para as pessoas que foram até enganadas, ou que se sentiram enganadas e lesadas por ele. Mas dá para ver que ele tinha um objetivo, sim, de influência, de estar entre pessoas poderosas, como, por exemplo, o próprio vice-presidente da República esteve lá como desembargador do Tribunal de Justiça, mas por trás de tudo isso, André, ele usava para benefício próprio. Por exemplo, a escritora que a gente conversou, vendo aquele currículo dele, um jovem tão promissor, com tantos livros publicados, com encontro com tantas pessoas importantes, ela conheceu ele num evento literário, ele convidou ela para entrar nessa Academia Luso Brasileira de Letras e ela, imaginando que seria uma coisa importante para o currículo dela, chegou a pagar um valor, André, ou seja, as pessoas também pagavam financeiramente, davam algum recurso para ele para ingressar nessa academia que foi criada por ele mesmo. Outras situações, por exemplo, ele fez uma oferta de publicar uma coletânea de poesias, de cada pessoa mandava um poema para ele publicar o livro, só que ele cobrava também um valor por página, R$100 por página. Então, claro,
se tinha esse objetivo de influência, de estar entre os poderosos, de ser reconhecido a nível político também, mas algumas pessoas começaram a identificar esse interesse financeiro por trás. O que exatamente ele queria, isso é objeto ainda de investigação tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público, André. Agora, é evidente a capacidade dele, tem foto junto ao presidente, ao vice-presidente, né, Mourão. Quer dizer, ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores em Porto Alegre pelos títulos e pelo seu saber, né, jurídico e intelectual, recebendo aí da Câmara Municipal de Porto Alegre este reconhecimento. A pergunta que se faz, e eu sei que o Lucas não tem essa resposta, mas a gente precisa fazer, como que ele chegou até eventos da mais alta autoridade pública e essas autoridades, ao lado de autoridades como desembargadores, em determinada situação, se passando como desembargador, Lucas? Boa pergunta, André. Infelizmente, essa aí não tem como responder, porque ele conseguiu enganar diversas pessoas, bem como você disse, desembargador, André. E o que me chama a atenção, por exemplo, e ontem a gente acompanhou o caso da Botkiss, por exemplo, que foi julgado por desembargadores. O que são os desembargadores? São aqueles juízes que já estão no nível acima da magistratura, ou seja, já têm uma experiência, um bom tempo na atuação como juízes, fizeram por merecer e atuam no Tribunal de Justiça, no segundo grau, com, digamos, um poder superior até mesmo dos juízes, dos demais magistrados. Imagina uma pessoa tão jovem, com 31 anos, já ter concluído um curso de direito, ter passado em um concurso de magistratura que é tão concorrido e em pouco tempo, por exemplo, ter recebido uma promoção dentro do próprio Tribunal de Justiça para ser desembargador, realmente é algo que chama bastante atenção. André. Pois bem, André, a gente entrou em contato com ele, eu vou deixar o Glauco acrescentar, ele tem algum detalhe também a apontar, e em seguida eu leio o que disse o João Riel, qual é o posicionamento dele com relação a essas denúncias. Não, André, só para detalhar o seguinte, eu tenho em mãos aqui, ó, isso aqui é o currículo, currículo feito por ele mesmo e chama atenção. Não, para uma pessoa com essa idade, eu achei que era só o nome que chamava atenção, ó. João Riel Manuel Nunes Vieira de Oliveira Brito. Faltou o Ribner e o Teles. E o Ribner e o Teles. Eu até me perdi de tanto, eu achei que o Sócrates, ex-jogador, era o nome maior que eu ia ver na vida. Sócrates brasileiro, Sampaio Vieira Souza de Oliveira, enfim. Mas não, esse aqui é enorme. Primo do Glauco, ele, né? Oliveira. O Sócrates, estou falando. Tá. Agora é o seguinte, ó, é muita coisa. Graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo aos 21 anos, tá? É um conteúdo aqui que ele cita uma série de feitos que ele teria que viver, na minha opinião, mais uns 30 anos para conseguir algo parecido. Mas enfim, chama atenção, eu vou continuar dando uma olhada aqui, já eu volto com mais detalhes. Vai lá, Lucas. Não, e assim, ó, a chegada dele até o vice-presidente Mourão, por exemplo, como que foi esse acesso? Ele chegou lá com qual razão, com qual objetivo? Quem permitiu, né, o acesso até ele? Homenagem em Câmara de Vereadores? Por aí vai, quer dizer, são muitos questionamentos que o próprio Ministério Público está investigando, Lucas. Ô André, e o detalhe, quando ele se encontrou com o vice-presidente, ele estava acompanhado do então desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes, que hoje nada mais é do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os dois foram numa agenda para encontrar o vice-presidente lá no Palácio Planalto. Infelizmente, a pauta desse encontro não é pública e a gente não sabe o que foi tratado, quais assuntos que foram levantados nesse encontro que ele teve. E mais um detalhe curioso também, antes de eu ler aqui o posicionamento dele, André, é que como que o Ministério Público desconfiou inicialmente dessa ação dele, que ele estava usando uma OAB de uma juíza. O número da OAB, de certa forma, ele é sequencial. Quanto mais antigo o advogado, menos dígitos se tem no número. E ele suprimiu a letra E, ficou um número pequeno e alguém desconfiou como uma pessoa tão jovem tem uma OAB tão antiga. Então eles foram identificar e viram que o número não batia com ele. Batia com uma advogada licenciada porque é a juíza, André. Então,
Foi aberto esse inquérito de falsidade ideológica. Quando a polícia foi na casa dele cumprir os mandados de busca e apreensão, se deparou com inúmeras publicações e viu que ele era também acusado de plágio, ou seja, que havia copiado obras de outros autores. Agora sim, André, o que diz ele, vou só abrir a nota aqui, em que ele fala aqui, ó. Mais uma vez, minha imagem e até da minha família é atingida, deturpando fatos. Criam inverdades sobre fatos antigos e atuais, sobre a minha trajetória pessoal e acadêmica, com a nítida intenção de abalar minha honra junto à sociedade, amigos e familiares. Ainda não tenho conhecimento de tudo que me acusam. Já tentaram isso no passado, mas nada conseguiram, pois fui inocentado em tudo que me acusaram. E aqui eu acrescento, André, a Polícia Civil já tenta ouvir ele em vários inquéritos e ainda não conseguiu, então seria uma possibilidade para ele falar com a polícia também e responder a essas acusações. Agora, seguindo a nota, reitero mais uma vez a credibilidade dos meus títulos acadêmicos, minhas obras jurídicas e literárias. E com relação às entidades que ele faz parte, como a própria Academia Luso-Brasileira, fundada por ele mesmo, ele diz que vai decidir em conjunto com a diretoria como fica a participação dele a partir de agora. Eu quero chamar a atenção aqui na tela, esse é um recorte que nós fizemos. Isto aqui, olha só, é a agenda do vice-presidente Mourão, correto, Lucas? Aqui, ó, vice-presidência. A agenda que está publicada no site do Palácio do Planalto, André. Às 11h30, horário da reunião. Com quem? Vice-presidência, Palácio do Planalto, anexo 3, 2, ala B, gabinete. Com quem? João Real Manuel Ribner Nunes Vieira de Oliveira Brito, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Cássio Nunes Marques, desembargador federal e vice-presidente do TRF1. Aí a pergunta, né? Eu fico tentando imaginar, Glauco, o nível de conversa, de diálogo, né? Do que tiveram ele ali se apresentando, mas disseram que houve um erro depois. Mas erro de quem? A assessoria do vice-presidente não pode errar. Protocolo, né? Não pode errar, né? Quer dizer, uma pessoa que entra como desembargador e não é desembargador, isso é gravíssimo. Só isso já é gravíssimo. Agora, André, a gente aqui não está dizendo que está tudo ilegal, tá? Vamos deixar claro isso aí. Não, está tudo errado, ele está cometendo crimes atrás de... Bom, existem coisas que estão sendo investigadas e existe aquilo que a gente chama de lábia, que é realmente alguém que se faz passar por uma outra pessoa, tá? Isso aí tem que ser apurado, logicamente. A gente tem documentários, inclusive, já feitos sobre pessoas que têm várias personalidades, digamos assim, e conseguiram sucesso no mundo, depois foram desmascaradas, porque descobriram que não era exatamente aquilo que apresentavam. Agora, chama atenção aqui, ó, por exemplo, no currículo dele. Faço questão de sempre manifestar de onde eu venho, de qual é a minha cidade, Tunas, que fica ali perto de Cruz Alta, né? Bota ali a filiação, enfim, todas as qualificações. E aqui fica um trecho... Olha, eu vou ler bem rapidinho aqui. Você que está em casa, vocês aí, ó, presta atenção. Isso é muito importante, isso aí dá para levar para a vida, olha só. Acredita que na longa vida do aprendizado somos todos peregrinos. O caminhante de hoje poderá ser o guia de amanhã. Os que ensinam aprendem e os que aprendem, de alguma forma, sempre ensinam. Bom, como dissemos, tem sentido. Ele é de Tunas, cidade de Tunas, região central. Cidade que está, inclusive, pelas informações que a gente tem, perplexa. Como salientou muito bem o Glauco, né? Não é 100% tudo das atitudes dele, porque você montar, por exemplo, uma academia como essa Luso-Brasileira, uma instituição, quer dizer, não há coisas ilegais. O que tem que se olhar, e é o que o Ministério Público está fazendo, investigando, é o que vem acontecendo através desta influência, porque não deixa de ser uma influência, tendo o título como presidente da instituição Luso-Brasileira e tudo mais. Porque, vejam bem, aqui, ó, natural de Tunas, nascido 10 de setembro, pesquisador, historiador nato, palestrante, conferencista. E isto aqui está no currículo dele. Tá? Está sendo acusado de plágio, ou seja, usa textos de outros escritores. Sabemos a dificuldade que tem um escritor no Brasil de ter uma obra publicada, ter uma obra reconhecida. Plágio, isto não pode, é crime, pois ele está sendo investigado. Conseguiu chegar até o vice-presidente nesta reunião que aconteceu quando, Lucas?
Em 2019. 2019, com o vice-presidente Mourão se apresentando, e ali está na agenda como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, vejam só, aqui diz a Viviane Nunes, nossa telespectadora, bom dia, como que não desconfiaram? Ele é tão jovem para tanto estudo, mas é isso que aconteceu. Começaram a desconfiar. Na Câmara de Vereadores, entregaram um título para ele. É uma gravidade usar um número da OAB falsificado. Né? Não pode fazer isso. Ele se formou em Direito, mas não fez a OAB. Usou a OAB de uma advogada que não está atuando porque é uma juíza. Então, vejam só, isso tudo precisa ser esclarecido, né? Assim como nós já pedimos e recebemos uma posição da parte dele, mas é preciso de esclarecimentos, sim, com que fim ele estava utilizando destas informações, deste currículo, assim como nós vemos aí, junto chegou o vice-presidente Mourão, em que condições, como desembargador, vice-presidência da República. E tudo isso, portanto, está sendo investigado, Lucas. O André, e mais um detalhe curioso, uma escritora, até que não quis se identificar, e eu não vou falar a cidade aqui também para não ter nenhuma identificação indireta, mas é moradora do interior do Rio Grande do Sul, e quando ela foi convidada para participar dessa Academia Luso-Brasileira de Letras, ela se sentiu muito honrada, e ela ainda foi apresentada por ele como a primeira pessoa daquela cidade a participar dessa academia. E localmente ela foi homenageada, deu entrevistas para jornais locais, para a rádio. Ela foi reconhecida dentro da cidade. E o que era para ela um orgulho, hoje ela carrega também como uma vergonha. Ela pensou, poxa, tanto tempo publicando livros, tentando um reconhecimento, aí a gente vem com reconhecimento, consegue um reconhecimento e agora descobre que tudo não passou de uma farsa. E um telespectador pergunta, ele de fato, ele se formou na Universidade de Passo Fundo em Direito? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Sim. Tá? Essa informação confirma. Se formou, André, se formou. Tá certo. E até eu verifiquei em processos que ele até tem um processo, ele processa a própria universidade por alguma questão de mensalidade, de descontos. Tem esse processo em andamento lá na comarca de Passo Fundo. O Guilherme Roquette, que também colaborou com esse trabalho aí, diz o seguinte, em Tunas, o promotor disse que ele era bem articulado, conhecido na cidade, e as pessoas lá, menos instruídas talvez, acreditavam no que ele dizia e se apresentava. Agora, isso tudo pode se transformar e, por isso, a investigação é de extrema importância de uma pessoa que o simples fato de usar irregularmente o número da OAB já é preocupante. Muito bem, seguimos acompanhando, Lucas. Mais alguma informação para finalizar? Já demos aí o espaço para que ele dê resposta. Ele disse que é perseguição, enfim, mas a gente vai seguir acompanhando. Correto, Lucas? Isso, André. Informação que não falta nesse caso e nos próximos dias traremos mais detalhes sobre o avanço das investigações. Muito bem. Obrigado, esse Lucas Abate, portanto, com as informações dessa investigação que vem sendo feita pelo Ministério Público. Eu sei que uma delas, inclusive, prescreveu, porque teve a pandemia, me parece que é com relação à OAB. Mas, enfim, é um caso que a gente segue acompanhando. Aí a foto com o ilustríssimo vice-presidente Hamilton Mourão. Esta reunião que aconteceu em 2019. Voltamos a falar sobre o cafezinho. Uma telespectadora nos disse o seguinte: boa tarde, André. O preço da xícara do café custa o mesmo preço que comprar um pacote. Isto é um absurdo, diz o Regis de Sapucaia do Sul. O colega Guilherme Roquette foi ao centro da capital saborear um cafezinho e acompanhar também esse aumento de preços que nós tivemos aí de um ano para cá, cerca de 70%. É que o preço do café saboreado, numa cafeteria, obviamente que tem todo um custo de local, de toda a estrutura. Isso a gente compreende, até porque sair para tomar um café num local requintado como esse que o Gui está, sempre é muito bom, não é mesmo, Gui?
Pois é, André, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se está tão perto assim o pacote do preço do café. Eu vou conversar com o seu Ângelo, que está aqui atrás, para poder nos explicar, porque a gente está em outro local agora. A gente está aqui na padaria Copacabana, junto ao mercado público, está aqui o seu Ângelo. Eu já ia fazer a volta pelo lado contrário e a gente ia se desencontrar. Então, André, aqui o seu Ângelo está no limite, pelo que ele já nos contou aqui, né, seu Ângelo? Não dá para aumentar mais o preço aqui? Não dá que o povo os salários não sobem e o povo não tem poder de compra. Então não adianta estar subindo. Nós temos aí exemplos. A nossa clientela é salariada. É o operário que de manhã passa para o serviço e vem tomar café. Então a gente nota que com o nosso último aumento foi em 1º de abril, se não me engano. E o povo já, muita gente que consumia uma taça de café e um sanduíche, já passaram a tomar uma taça de café e um pãozinho com manteiga. Seu Ângelo, deixa eu lhe pedir um favor. O senhor não serve um café enquanto a gente outro conversa café? Mais um pouquinho? A gente vai passar para cá. Outro cafezinho aqui. Ô André, deixa eu te contar uma coisa, tá? Sabe que eu tava aqui no início, né? E o pessoal estava almoçando aqui na padaria e praticamente não tinha ninguém tomando café nessa hora aqui. Era mais refrigerante mesmo, justamente, né? Porque a situação está um pouco mais difícil e também porque tem menos movimento, né? No dia de chuva, né, seu Ângelo? Enquanto o pessoal nos traz o café, o senhor nos conta. É isso aí. Então a gente está no limite e sempre na esperança que as coisas... que os preços deem uma recuada, porque alguma coisa já recuou, o leite baixou um pouquinho agora, espero que vá baixar mais, a nata, o queijo, para poder compensar. Estamos aguardando. O próprio a farinha, nós estávamos esperando com a liberação da Ucrânia lá, que os preços iriam ser reduzidos, mas não reduziu nada, não vai reduzir. Se houver alguma queda nos preços, vai ser na safra, que vai ser em novembro. Perfeito. Seu Ângelo, então hoje aqui o preço do seu cafezinho em média R$6 aqui, né? Uma taça de café R$6. Eu tô vendo uma xícara de café, Luciano, me dá um tempinho aí se a gente consegue, ó. Deixa eu ver uma coisinha, deixa eu ver a coisa aqui atrás. Deixa eu fazer uma perguntinha pra senhora, bem rapidinho. O preço do café tá mais amargo hoje? Eu achei bom. Bom preço, bom. Certo, muito obrigado. Bom, ainda não sentiu, mas diga, André. O seu Ângelo, pelo que eu ouvi, o sotaque dele é português. Pergunta se ele tem galão de café para vender aí, porque em Portugal o copo de café com leite chama-se galão de café, hein? Mas aqui é um galãozinho, né? Pois é. Não, aqui é uma xícara mesmo, né, que a gente tem aqui. O seu Ângelo tem a padaria aqui há bastante... Quantos anos o senhor já tem a padaria aqui, seu Ângelo? 58 anos. Sim, e o preço do café sempre manteve, porque é difícil, como o senhor nos contou, né, de poder aumentar nesse momento. Não, dentro dos 58 anos já foi aumentar muita vez. Mas recentemente não dá para aumentar. Não, neste momento não, vamos aguardar um pouco. Mas está no limite, né? Está no fio da navalha, né? Perfeito. André Igalco, aí tem mais perguntas por aí? Não, eu tenho uma sugestão. Ó, chegou aqui, ó. Eu tenho uma sugestão, Gui. Na próxima vai no aeroporto pra ver como é que tá. Não, lá eu não vou, que lá eu não posso pagar. Não, já começa a partir de segunda-feira. Tá quentinho. Olha só o pretinho aqui, ó. Olha o pretinho aqui, que espetáculo, hein? Aproveita o teu cafezinho aí. Valeu, Gui. Valeu. E aí a variação de preços. Atrás, ó, o pessoal passando ali, ó. O aroma a gente sente daqui. Esse é o Guilherme Roquete. Não adianta, o café, o preço aumentou bastante, 70% de um ano para cá. Sobre o aeroporto Salgado Filho, aproveitando a oportunidade, eu acho que até a gente pode, até segunda-feira, falar mais a respeito disso. A partir de segunda, aquela cancela que tem para você largar passageiros no aeroporto, já vão estar cobrando. Então, você tem 10 minutos para entrar, largar alguém e ir embora. Se você ficar 11 minutos, tem que pagar R$20. R$20 a cada 10 minutos. Se ficar 20 minutos, são R$40. Então, a partir de segunda-feira, portanto, tem que ter esse cuidado. E tem que ter cuidado também, porque aí o pessoal vai esperar alguém, fica lá naquela região da Severo Dúlios, ali é perigoso. Ô, André, então, são questões que a gente tem que ter cuidado. Se depender, olha, se o carro for um pouco mais velho, é melhor deixar o carro lá. Sem dúvida. Por esse preço? A nossa equipe é muito rápida. Aeroporto Salgado Filho, aliás, agora é Aeroporto Internacional de Porto Alegre, né? Tá, imagens ao vivo do nosso aeroporto. A imagem que a gente vê é de muita neblina
Tá na hora da gente falar do tempo de novo. Cadê a meteorologista Estael Cias? 17 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Estael, esse tempo fechado vai até que horas, Estael? Até que horas é bom. É evidente, Estael. Olha, vai seguir hoje, na madrugada ainda da sexta pode ter chuva fraca, mas no início da madrugada e depois a tendência de tempo melhorar. Vamos mostrar Porto Alegre, a gente está falando de Porto Alegre aqui nos próximos 4 dias e falar do frio. O frio retorna depois de um julho aí muito quente, a gente tem então hoje à tarde um certo abafamento, a temperatura ainda pode chegar a uns 23, 24 graus, aqui 25 ali no Vale dos Sinos. Agora vejam amanhã. A gente tem aqui uma perspectiva de uma sexta-feira com chuva na madrugada, ao longo do dia a temperatura variando entre 11 e 16 graus. Agora aqui no sábado, o sábado volta a ser inverno, 6 graus de temperatura. Esses 6 graus em Porto Alegre, porque lá nos campos de cima da serra, em São José dos Ausentes, em Cambará, em Vacaria, temperatura entre 2 e 3 graus negativos. Nossa. E na Serra Sudeste, lá em Pinheiro Machado também, temperatura ao redor de 0 no começo do sábado, com 6 graus aqui em Porto Alegre. E claro, com esse frio com ar seco, geada no começo do sábado. Sábado bonito de sol na maior parte do dia. Agora à noite as nuvens já aumentam e o domingo pode ter instabilidade. Aqui mais nuvens do que propriamente chuva, com 10 a 18 graus aqui em Porto Alegre. Mas no norte do estado volta a chover mesmo, pegando ali Passo Fundo, Erechim, Missões. Então, André, a janela de tempo seco, aquele momento de lavar a roupa, de abrir a casa, vai ser pequenininha porque a umidade já volta a partir de domingo. Imagens ao vivo, agora tem um pouco de sol? Tem um pouco de sol, vai ficar essa briga, gente. Essa briga de sol e nuvens e algumas pancadas de chuva. Gente, que bonita essa imagem aí. Linda, né? Linda é da imagem. onde essa imagem dessa... Que bonito, hein? Pôr do sol, Guaíba.com, que bonito. Lindo. Olha só as mensagens de telespectadores, chove desde as 7 da manhã, agora que deu uma parada, Lucas de Três Coroas. A Ivone de Pelotas, neste momento não chove, mas estamos ligados sempre com vocês na SBT, que bom. Aqui é o Claudinei de Capão do Leão, chuva fina nesse momento. Bom dia, André, São Leopoldo, sol encoberto. Tá querendo sair? Um abraço a todos, é o Clayton Ponte de São Leopoldo. Muito bem, e tem outras mensagens rapidamente aqui, Estael, de telespectadores, enfim, o pessoal relatando, tempo fechado na maior parte das regiões. Só o sol aqui que está dando as caras, né? Só ameaçando, mas a umidade ainda está muito alta, o tempo ainda não firme. Ó, em Gramado tem vento, porque a câmera tá assim, né? O vento vai aumentar, porque esse vento que vai trazer o ar gelado aí para sexta-feira que já começa mais fria lá na fronteira oeste, com 5, 6 graus, e é no sábado que o frio se espalha para todo mundo. Muito bem. O Glauco Paz está com uma cara de que quer fazer alguma pergunta. Não, é o mês do cachorro louco, conforme falou a Estael. Eu tô preparado para tudo, rapaz. Tornado, furacão, vulcão, o que vier, nós estamos prontos. Essa é a tal da tempestade solar, que não está acontecendo, a tempestade solar, Estael. Sim, alguma influência também tem, né? Mas o agosto aqui no Rio Grande do Sul é assim mesmo. Então tá bem. Estamos, que dia hoje, de agosto? Dia 5, recém. Dia 4. Dia 4. Aniversário de um amigo querido nosso hoje, né? Vamos falar quem é daqui a pouco. A gente fala, né, Matheus Schenck? Então tá bom. Estael Cias, nos vemos quando? Semana que vem. Com sol, chuva, terça-feira? Com tudo. Com tudo? Meu Deus do céu. Assim, que coisa séria. Até lá então. Obrigado, Estael Cias. Pois é, mas o frio também pode ser uma época mais agradável para fazer trilhas e caminhadas, especialmente em meio à natureza. O colega Guilherme Fadanelli nos mostra agora uma opção que combina lindas paisagens com boa estrutura de atendimento oferecida lá em Bom Jesus, que fica nos campos de cima da serra. Entre morros e matas, a natureza esconde surpresas. Mas para chegar até elas, é preciso disposição e alma aventureira. Estamos na Rota das Cascatas, no interior de Bom Jesus. Nosso passeio começa na barragem do Rio dos Touros, que reúne diferentes tipos de aventureiros. Subindo o mirante, a paisagem se torna ainda mais bonita. Contornando os morros, chegamos à Cascata da Usina. O complexo de geração de energia elétrica foi desativado na década de 70. Mas a combinação de ruínas e quedas d'água torna o cenário especial. O retorno é por cima do antigo encanamento, que vai costeando o rio. Depois de tanto sobe e desce, é hora do almoço, servido na Fazenda das Cascatas. O local trabalha com turismo sustentável e tem o apoio de banheiros, internet e espaço para camping.
No cardápio, comida para dar energia para a segunda etapa da caminhada. E aqui, o sabor vem dos temperos e de um ingrediente especial. O fogão a lenha é outro sabor. Eu já não gosto de comida no fogão a gás. Eu gosto de fazer no fogão a lenha, ela fica mais gostosa. O redário é uma opção para a cesta depois do almoço. Mas o tempo é curto. Logo, seguimos a trilha passando por nascentes de água pura que matam a sede e por rios maiores que exigem equilíbrio. O sobe e desce dos morros ajuda a espantar o frio e torna o passeio ainda mais agradável, mesmo no inverno dos campos de cima da serra. O que dificulta a gente que gosta de caminhar é normalmente a chuva. A chuva atrapalha, deixa as trilhas mais escorregadias e tal. Mas fora isso, o frio não é limitante, com certeza não. Até em alguns momentos é até preferível. Ao longo de 10 quilômetros, somos surpreendidos com lindas paisagens e novas experiências. Olha essa queda d'água no Rio Cerquinha. Dá até para ver tudo de um ângulo diferente, numa sensação de estar voando sobre os morros. É um passeio diferente, a gente vai para contemplar, curtir, meditar, né? Ficar ali curtindo a natureza mesmo, recarregando as energias, né? Mas até no inverno a gente não resiste à água. A Cascata da Roseira é o último ponto da trilha, que recompensa todo o esforço. E, claro, pede um contato mais íntimo com a natureza ainda virgem. Cada vez que eu volto aqui é uma visão diferente, é um outro ar, outras pessoas, outras ideias. Isso aqui realmente não tem preço. Olha que paisagem. Dizem que eu sou bairrista, Glauco Paza, né? A nosso estado é espetacular, que coisa mais linda. E nessas caminhadas aí, né, isso para quem gosta de campo, e conheço muitas pessoas que fazem caminhadas, no inverno tem a questão da segurança cobras, por exemplo. No verão, né, as cobras, à procura de água, por causa do calor, né, gostam de passear mais. Mas no inverno, esses animais peçonhentos, não é sério que eu estou falando, eles ficam mais resguardados, o que traz mais cobras, falando de cobras, Glauco. Esses animais peçonhentos ficam mais reservados, mais afastados, o que também traz mais segurança. E sempre leve um calçado seguro, né? Aquela vara de apoio também é de extrema importância. E depois, gente, curtam porque as nossas paisagens aqui no estado, cada vez que eu olho, me surpreendo. Olha, tem cada lugar, toda vez que a gente vê, descobre lugares fantásticos e tão pertinhos da gente. E agora fiquem com um recado incrível que a colega Aline Schneider tem para vocês, dos nossos parceiros da Redmac. Oi, pessoal! De 2 a 5 de agosto, a Redmac está presente na 23ª Construsul, Feira Internacional da Construção na Fiergues, aqui em Porto Alegre. A expectativa é muito boa. São 2 anos sem feira, né? E após esse período, então, onde atravessamos por uma pandemia, estamos todos aí ansiosos por esse momento. A feira abriu já com uma participação muito boa, está muito bonita, muitos expositores, estandes aí cada vez melhores, né? Muitas novidades. Então quem estiver participando aqui da feira, com certeza vai gostar muito dessa feira aí, que depois de 2 anos veio com muita força. Durante a feira vocês podem aproveitar o estande maravilhoso, cheio de ações e experiências que os nossos parceiros construíram. É possível fazer uma visita virtual a uma loja Redmac através de óculos de realidade virtual. Incrível, né? Alguns fornecedores parceiros também trarão ações de experiências na feira. E sabe o que mais? Dá para conhecer o cheiro da Redmac e o novo jingle lançados aqui no evento. Então faça que nem eu, venha visitar a feira agora mesmo. Não esquece, se você está precisando de materiais de construção, reforma e decoração para deixar o seu lar ainda mais completo, na Redmac você encontra um mix de produtos com preços que cabem no seu bolso. Entre agora mesmo no site redmac.com.br e encontre uma loja mais perto de você. Redmac, a gente é de casa. Um abraço aos amigos da Redmac. E agora chegou a hora do blocão do esporte com vocês, Glauco Paza e o aniversariante Matheus Sheik, completando hoje 45 anos. É com vocês. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. 45, vou te dar. Parabéns pra você. Obrigado. Com quem será?
Com quem será? Esse cara já encalhou, não sai do lugar. Bom, gente, rapidinho aqui, ó. Hoje é um dia muito especial desse cara sensacional, que tá sempre disposto a ajudar. É um cara que tá, olha, prestativo. Não é ele, eu tô falando do Rudinei. Meu amigo lá do prédio. Ah, o Sheik também. Olha que coisa mais bonita que essa bela foto. montagem. Hã? Vocês dois estão de parabéns, né, Sheik? Eu e meu ego. É a vaidade, exatamente. Não, agora Obrigado. falando sério, parabéns. Que idade mesmo? É 31. Não, sério. Tá, 25. Vai. Você conhece gato? Pô, lindo, né? É o gato. Assim é mesmo. Lá em Gravataí, o pessoal registrava depois de 5, 6 anos. Por isso que ele tá fazendo 31. Oficialmente sou de Porto Alegre, pra te calar a boca. Verdade? Sim. Mas desde cedo minha família se mudou pra lá. Bom, o Cruzeirinho, ele saiu aqui de Porto Alegre e foi pra Cachoeirinha. tipo isso. Tudo pode. Sheik, parabéns. Obrigado. Muitas felicidades. Valeu. Brincadeiras à parte. Que permaneça muito tempo com a gente aqui. E nos ajudando a dar esse monte de alegria. Mais ou menos. Certo? Mais ou menos. Obrigado, Glauco. Beijão, os presentes a gente tá fazendo vaquinha. Eu tô esperando, né? Tu teve bolo ao vivo, eu não tive nada, né? Espera Mas tudo bem. sentado. Não tive um bolinho ao vivo aqui, mas tudo bem. Olha só, pessoal, vamos falar de Internacional? Vamos botar a tela de escalação do Inter na imagem pra você. O Inter que joga contra o Melgar. Glauco Paz, Mano Menezes vai escalar exatamente o mesmo time que saiu jogando e tocou 3 no Atlético Mineiro. Te agrada ou não? Eu acho que vai ser um belo presente pro Sheik no dia do aniversário dele. Um bom resultado do Internacional. Ah, o problema é a altitude. Isso sim, é verdade. E o adversário esse mobilizou a cidade, né? Isso. Mas enfim, a escalação eu acho que é isso aí. Não dá pra fugir muito desse negócio aí. E o Inter vai decidir a classificação em Porto Alegre. Agora, é aquilo que eu falei antes. Não dá pra aprontar lá e deixar eles fazerem 2-0, né? É verdade. E você falou bem, né? Muita gente no Inter, o mercado falou sobre isso, o Gabriel falou sobre isso. Qual dos mercados aqui? Gabriel. Porto Alegre. Ah, o Gabriel. Tá. Gabriel Mercado falou sobre usar aquele jogo contra o Colo-Colo lá no Chile de lição, né? Não dá pra entrar desligado, não. O adversário é perigoso. Ninguém conhece muito o Melgar aqui no Brasil, mas os caras só perderam um jogo em casa nesse ano. Ou seja, é bom ter cuidado. Aliás, pessoal, a gente fez um VTzinho do Melgar, eu esqueci de botar na nossa previsão aqui, então separem aí, daqui a pouquinho eu vou chamar se der tempo. Eu esqueci, desculpem, mas eu tô de aniversário. Dia do aniversário, né? Tá com a cabeça longe. Mas enquanto isso a gente pode ver o que o Gabriel falou sobre esse jogo. E é o que eu falei, tá? É bom ter atenção porque o Melgar perdeu uma de 17 partidas em casa. Só uma? Fala, Gabriel. O Melgar, pelo que a gente sabe, eles vêm fazendo boa Sul-Americana, principalmente dentro de casa, então vai ser um jogo que nós vamos ter que estar totalmente concentrados para neutralizar os pontos fortes deles, para fazer o nosso papel, lógico que não só para se defender, mas também para jogar quando tiver a bola no pé. E é quarta de final, então é jogo de detalhe, a gente sabe que temos tudo para ir lá para o Peru e voltar com um resultado bom para decidir em casa, juntamente com o apoio da nossa torcida. Seguinte, gente, enquanto nós planejamos o restante, vai um recado para você aí, ó. Noite de Inter na Copa Sul-Americana e noite para você garantir uma graninha extra no bolso. Que tal, hein? Melgar e Inter está lá no MrJack.bet, pagando R$ 2,76 para uma vitória colorada. E é um desafio e tanto, viu? O Melgar só perdeu uma vez em casa, como a gente falou, em 17 jogos este ano. Bora para fazer aquela fezinha marota no Inter? Faça como o guerreiro colorado índio e venha para o MrJack.bet. É isso mesmo, MrJack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. Eu acho que eu vou apostar, fazer uma fezinha ali. Mas tu viu que tá pagando bem, hein? Tá pagando bem, hein? Tá pagando bem, vai dar uma boa hoje, hein? Vai dar uma boa hoje. Eu tô com um feeling de que vai dar empate, cara. É? Um feeling que vai dar empate. Sabe, empatezinho hoje, 1-1, daí chega no Beira-Rio semana que vem, 3-0. Com a língua aqui, ó, encostando no chão no final do jogo. Por quê? Por causa da altitude, cara. É ruim mas de jogar 2,300 não é tanto assim. Não, é ruim, ruim. Vamos conhecer um pouquinho mais do Melgar? Vamos conhecer? Vamos lá. Arequipa, cidade bonita, pelo que deu pra ver, né?
Vamos conhecer um pouco mais do Melgar. Vamos lá. Eliane Aires, chega nós. Um time em ótima fase. Esse é o Melgar, clube de Arequipa, que tem 3 vitórias nas 4 primeiras rodadas do torneio Clausura peruano. Clausura é como eles chamam o retorno da Liga Nacional. E em casa, os caras estão bem, viu? Nos últimos 10 jogos por Copa Sul-Americana, foram 9 vitórias e um empate desde 2020. Em 2022, perdeu só 1 de 17 jogos. E os caras têm o artilheiro da Copa Sul-Americana. O argentino Bernardo Cuesta, de 33 anos, já fez 8 gols em 9 partidas. É nele que mora o perigo do Melgar. Não à toa, eliminou o tradicional Racing de Avejaneda na fase de grupos. E aí, o que esperar desse Melgar, hein? Destacar aqui que tão logo foi definido que o Melgar era adversário do Inter, o Schenck se debruçou no Peru. Ele foi lá no país. O que foi, cara? Olha aí. No país, no Peru. Schenck olhou tudo que tinha no Peru. Não nega a idade que tem, né? Fazendo piada de tiozão. Não, é piada, cara. O futebol peruano. Mas vocês também são maliciosos. Vamos falar de futebol brasileiro? Vamos falar de futebol brasileiro? Atlético Mineiro e Palmeiras, 2-2. Que jogo louco, hein, seu Gal? Não sei se tu dormiu mais cedo, né? Sim. Tu não viu o jogo até o fim, né? Eu vi. Aliás, quando o cara começa a ver um jogo desse, fica curioso pra saber o que vai acontecer, né? Pois é, gol do Hulk aí, 1-0. O Hulk, maior artilheiro do Galo na história da Libertadores com 12 gols. Gol contra do Murilo, 2-0 o Atlético Mineiro. Acabou o jogo, né? Eu achei que ia dar. Eu achei. Mas... E aí, hein? Palmeiras é traiçoeiro, né? Cobrança de falta do Scarpa na trave, na sobra o Murilo faz o 2-1. E aos 46 o Danilo foi lá e empatou 2-2. Palmeiras sai com uma moral e tanto pra volta jogando em casa, né? E recursos, bola parada, decidiu tudo. Palmeiras é aquele time que quando quer parece que faz. Fez, né? Faz. Ontem também a gente teve, né? Só pra destacar, a gente teve vitória do Vélez Sarsfield, do Medina, 3-2 no Tajeres. E na Copa Sul-Americana a gente teve vitória do São Paulo, né? 1-0 em cima do Ceará. A gente tá vendo aí o Medina vencendo. Que saudade do Medina! Não, já passou. Era bem rapidinho, já passou. Foi rápido, igual a passagem dele no Internacional. Isso mesmo. Vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio tá negociando o Elias, né? O atacante Elias, de 20 anos, tá indo jogar nos Estados Unidos, vai ganhar em dólar. Glauco Pazza tá indo pro New York Red Bulls. Aqui uma pergunta. Vai. Tanta gente que dizia, não, o Elias é o futuro dessa geração. Aquele volante que estava aqui no Grêmio e foi pro Juventude, que agora... Darlan, é o futuro do... Calma nas análises. O Elias pode ser um bom jogador, mas, poxa... A gente tá vendo o motivo de ele ter sido emprestado, Por que ele não ficou, então? Então, calma nas análises. Sabe o que disseram lá no Grêmio? Faltava clima, porque ele estava sendo muito criticado, vaiado. Leva o Estael. Né? O Estael sabe tudo desse negócio aí. Pois é. Mas vamos ter notícia boa de Grêmio também, além de gol perdido do Elias. Tela de novidades para você, porque o Grêmio tem algumas novidades boas para as próximas semanas, Glauco Pazza. Amanhã, contra o Guarani, Tassiano, Edilson e Elkeson vão ficar no banco. Tá, cadê a novidade boa? Estão ali nas últimas duas. Tô brincando. O Kahneman, que tá com uma lesão na panturrilha, tem a previsão de voltar dia 13 contra o CRB. E o Ferreira deve voltar aos treinos semana que vem. Duas boas notícias, né não? Mas a boa notícia lá de cima, Tassiano... Bom, o Tassiano não tem lugar nesse time. Se bem que pra Série B, eu acho que o Tassiano ainda é um bom nome. Agora, Tassiano revendo ou conceitos... Vijaçante? Não, é que o Tassiano volta para uma outra função. A princípio, ele já jogou até adiantado. Ele vai ser volante. Vai ser volante. Tá afirmando. Roger, me diz uma coisa aqui, Roger. Então, o que vai acontecer agora em termos de posicionamento desses jogos aí fora de casa? Como é que vai ser, Roger? Não, tô falando com o Roger, né? Mas já tá o salário é aqui, ó. É perto menor. do Roger. Né? É menor. Não, mas o Tassiano vai ser volante, tá? Vai ser volante, provavelmente não vai mais jogar igual fazia com o Renato, que jogava em tudo que era posição, só faltava ser goleiro, até isso ajudou a queimar o Tassiano com o torcedor. Ele vai ser volante e acho que é titular nesse time, no lugar do Vijaçante. Ele e Lucas Silva. Uma boa dupla, né? Para, Glauco, é Série B, Glauco Pazza. Não, tá bom, vamos concordar, porque com o aniversariante a gente não discute, a gente apenas concorda. É Série B, tá bom. É Série B, Glauco Pazza, não é um... Se fosse Libertadores, tá bom. Fosse Libertadores, Quem acha é que eu foi ia irritar o aniversariante aqui, pelo amor de Deus? Mas tu acha que eu ia jogar a Libertadores Não, com o tu não ia jogar, em primeiro lugar, tu não ia jogar.
Mas não joga se eu nada. tivesse de escalar, eu jamais escalaria o Tassiano para uma Libertadores. Ah, mas é Série B, é contra um escalaria, Operário de Ponta Grossa. escalaria, É contra o escalaria. CRB. Ô, Para! Roger, calma, Roger, calma. Vamos encerrar com notícia engraçada, curiosa? Tipo esse gol perdido que vai entrar na tela pra você. Jogo do Campeonato Escocês, Glauco Pazza, eu no ataque sou mais ou menos assim. Mais engraçado é isso que ele falou agora. O Schenck no ataque, só se fosse um ataque cardíaco, ataque de Ataque de riso. um ataque de fúria, porque, aí ele deu problema, espirrou o taco, né? Glauco Pazza, voltamos amanhã e espero que com um melhor humor, porque hoje tu me tirou do sério com o Tassiano, pelo amor de Deus. Isso aí é o Pelo amor de Deus. Não tem um inferno astral antes de comemorar o aniversário? Foi depois? Não passa nunca, passa! Eu vou lá comemorar depois, tem alguma coisinha pra... Vai. Ela é em Gravataí. Tá todo mundo convidado, Gravataí, na casa do Schenck. Só pegar a BR. Segunda edição com o Marcelo Chemari, a gente se vê amanhã. Beijo, feliz aniversário. Tchau.